Projeto Guriri Criativo, uma iniciativa com apoio do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, com oficinas de audiovisual, design, música e culturas tradicionais. A proposta é desenvolver um bate-papo sobre audiovisual. Com apoio do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos bater um papinho, então, para deixar já registrado aí nosso bate-papo sobre audiovisual. A nossa interatividade do projeto Guriri Criativo. E a ideia é desenvolver oficinas, artes e tecnologias, design, audiovisual, música e um tempero também com as culturas tradicionais quilombola, as culturas ribeirinhas, afro-brasileiras de um modo geral aqui na ilha de Guriri. O projeto pode fazer um intercâmbio com várias regiões e um dos objetivos principais do projeto é criar os núcleos de produção. Então nós estamos fazendo a chamada aqui pelo Instagram para que as pessoas possam seguir, participar e dentro do contexto nós vamos trabalhar com as oficinas de audiovisual. Algumas atividades serão online e a maioria serão, lógico, presencial para desenvolver algumas atividades de produção audiovisual. Nós vamos fazer uma interatividade hoje também com o Meet. Quem tiver aí interesse de passar o link está aí no nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser, eu mandei um link também para algumas pessoas, e para quem quiser participar. Só para efeito de registro, a gente vai bater um papo hoje sobre produção audiovisual. Eu vou dar uma pincelada rápida, para não ser prolongado, para a gente fazer um podcast bem sucinto, bem equilibrado, bem curtinho, para que a gente possa compartilhar ele depois pelas redes sociais, pelo próprio Facebook, pelas mídias aí, de modo geral. Não só o Instagram, mas também outras mídias, outras redes sociais. Tá? Então, esse é o contexto aí. Tá? Se de repente alguém for entrar na sala, tem Rose Brasil Lima Oficial. Nós já apelidamos aqui de Limão, Brasil Limão. Não tem jeito. A gente se referindo depois, depois do bate-papo, a gente ficou. Pode criar já uma marca aí, Brasil Limão, que vai dar certo. O objetivo do projeto é a gente criar o núcleo de produção. O que o núcleo de produção vai fazer? Produção audiovisual, criar vídeos, criar entrevistas, criar curtas-metragens, né? Depende do grupo e depende das pessoas. Mas a gente vai dar uma noção básica de todo o processo, como é que nós chegamos a um produto final. E aí vem uma ideia, a ideia principal, ela parte, às vezes, de uma motivação. Essa motivação pode ser uma história, pode ser uma piada, pode ser um fato histórico, ou uma realidade que você queira documentar. Então, aconteceu um fato ali no bairro, ou na cidade, ou no município, que você queira retratar, então você pode ter aquilo como uma ideia. E aí você vai desenvolver o primeiro passo, que é o roteiro. Então, dentro do roteiro, se nós fôssemos aprofundar na questão do roteiro, nós temos 1000 formas de fazer o roteiro. E ele tem uma característica que é a descrição de alguns pontos principais, que são esses pontos que você vai transformar isso em imagem. Então, a ideia, a construção do roteiro, ela está diretamente ligada ao objetivo que você quer. Né? O que você quer com essa história, com esse fato, o que você quer contar. E aí o audiovisual ele vem justamente para ambientar isso. Então, o primeiro passo é compreender o todo do audiovisual. Aí eu costumo sempre falar o seguinte:
O audiovisual ele tem assim 3 etapas principais. Essas 3 etapas principais a gente sempre repete para que a pessoa possa entender. No primeiro momento, nós chamamos de pré-produção. Essa pré-produção, nós vamos trabalhar com várias oportunidades de contextualizar essa pré-produção de forma que ela possa criar uma introdução ou definir uma meta que você queira contar como história, né? Walter, seja bem-vindo aí, Júnior, legal. 9674, é isso aí, bacana, seja bem-vindo aí. Então, dentro dessa questão da produção audiovisual, o objetivo principal é você criar esse produto. Para criar esse produto, a primeira fase de pré-produção, você vai definir o roteiro, você vai definir a equipe, você vai definir quais são os locais que você vai filmar, se você vai filmar isso internamente, né, no local, se você vai fazer na área ao ar livre, se vai ser uma área externa, né, se você vai fazer uma coisa interna ou externa, se você vai usar isso, a tua história vai ser de manhã, de tarde ou de noite. Essa ambientação é o que a gente chama da localização, né? Da locação do espaço. É o espaço do ambiente da história. Seja ela ficção, seja ela realidade, que você está fazendo uma reportagem, um documentário, né? E aí, nessa pré-produção, você vai definir uma coisa também, que é o equipamento. Que equipamento que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma produção underground, que eu vou filmar com celular. Hoje tem celulares com uma qualidade tão superior a várias câmeras, que às vezes eram consideradas câmeras profissionais. Entendeu? Então, é bacana mesmo quando você já domina um pouco o celular, seja a tecnologia do celular, e você depois pega uma câmera profissional, você sente-se assim até confortável, né? Hoje a modernidade, essa contemporaneidade da tecnologia nos dá essa oportunidade. E um outro ponto que eu coloco também nessa fase da pré-produção é a questão da direção, né? A direção está muito ligada à questão do conteúdo que você quer falar. Eu vou dar um exemplo assim claro. A pré-produção, ela é o planejamento, ela é a fase que você coordena o que pretende fazer ao longo do trabalho, de todo o trabalho de produção, vamos dizer assim, né? Que a palavra produção a gente usa toda hora, com vários sentidos e várias finalidades, mas no fundo, a pré-produção é o planejamento, é a organização do que se vai fazer. E aí, nessa fase, você pode definir, conforme a história ou conforme o que você pretende realizar, você vai definir a roupa do personagem, ou a roupa do repórter, ou quem vai fazer a entrevista, ou quem vai fazer o âncora, né? Se o cabelo vai ser de uma forma, se vai ser de outra, a maquiagem, os adereços, até o ambiente que você quer filmar, se você vai usar que tipo de luz. Aqui a gente está usando, eu estou usando um monte de contraluz aqui de propósito, para poder a gente ter motivo para falar da luz, né? Porque aí a gente estuda formas de criação do que você quer do ponto de vista estético. Isso aí, quem geralmente vai trabalhar isso é o diretor de fotografia e o diretor geral, o diretor artístico, né? Vamos dizer assim, o diretor do produto audiovisual. Então, nesse contexto, a produção audiovisual ela tem essa fase que é a pré-produção. E aí a gente segue um pouquinho para avançar nesse contexto. A gente tem aí, na fase propriamente dito, que é botar a mão na massa, que é o que todo mundo fala assim, vamos gravar logo, vamos gravar, está na hora de gravar, está na hora de filmar, né? Que a gente considera que é a parte mais, vamos dizer assim, animada, que é a parte mais, vamos dizer assim, criativa, que é a hora da produção propriamente dita. Então, nessa hora, vamos trabalhar com a logística,
nós vamos trabalhar com a organização técnica já fazendo tanto a direção quanto a fotografia, entrevistando ou as pessoas que a gente já definiu previamente lá na fase da pré-produção, ou gravando os atores, ou gravando a paisagem, ou gravando o ambiente do qual a gente quer. Então, essa fase da produção, ela é fundamental para a gente atingir um pouco da qualidade do que a gente quer com aquele produto audiovisual, que é gravar o conteúdo. Vamos citar como exemplo, a gente está idealizando que na nossa parte prática que nós vamos reunir, para quem desejar, nós vamos fazer o núcleo de produção a partir de alguns pontos estratégicos, né? Alguns encontros em alguns locais, estrategicamente, para poder animar esse chegante, né? Essa pessoa que está chegando aí na produção. Então, por exemplo, tem pessoas que já viram algumas outras produções, já têm alguma experiência. Tudo isso vai somar, porque o nosso processo de metodologia de trabalho é oficina. Nossa metodologia pedagógica é oficina. Então, cada um traz um pouquinho de conhecimento para que a gente possa ter o todo com o máximo de contribuição possível, né? Não é só eu como uma pessoa, estou aqui como animador para poder provocar o grupo a se reunir e formarmos uma equipe que é o núcleo de produção. Então, nós estamos motivando, nós temos um rio aqui na região do norte do Espírito Santo, que é o rio Mariricu, que ele define a ilha de Guriri como ilha. E esse rio ele tem um fenômeno que é o fenômeno das águas. Ora gira um pouco mais para a esquerda, ora um pouco mais para a direita. E aí a gente conseguiu uma produção, uma parceria para se fazer a filmagem nesse rio, para se fazer toda a cobertura ali do rio. Dá para se trabalhar a margem do rio, dá para se trabalhar uma parte da mata do rio. E aí a gente tem todo um contexto para fazer um apanhado ali na área e fazer um trabalho com essas comunidades ribeirinhas. E é muito interessante para quem vai fazer, porque pode fazer um trabalho ambiental, você pode falar da flora, você pode falar da fauna, você tem uma série de coisas. Então, o conteúdo ali ele pode ser tanto documentário, quanto pode criar uma história ali para ficcional, uma história de ficção ali sobre esse contexto ali. Então, isso a gente está formando, criando umas datas aí, sugerindo umas datas para que o núcleo possa se organizar para a gente fazer essa filmagem, né? O outro ponto super interessante que é possível também fazer, que sai no afluente também do rio Mariricu, que é, para fazer uma boa produção, a gente sai no rio Cricaré, que é o rio também que dá o nome à cidade, que é o rio São Mateus, e que a gente pode chegar no porto. Então, tem uma localidade chamada Sítio Histórico Porto, que é um conjunto de prédios históricos, né, da data da fundação do Brasil, né, que São Mateus é uma das cidades mais antigas do nosso país, e herdou, né, nós herdamos esses casarões que merecem ter todo um contexto, né, de preservação. Então, nesse contexto, o que nós vamos fazer? Nós vamos também ter o Porto, o Sítio Histórico Porto, como uma referência para a produção audiovisual. Então, as pessoas que nós estamos convidando aí para participar do projeto Criativo, elas vão estar inseridas nesse processo de envolvimento, nesse movimento cultural, que é o movimento cultural, né? Para não só aprender o audiovisual, mas também participar na luta pela preservação desses espaços, seja ele ambiental, seja ele arquitetônico, cultural, né? Então, na fase de produção, é quando nós vamos colocar a mão na massa.
né? Isso não quer dizer que na pré-produção a gente também não vá fazer alguma atividade. Sim, até o making-off pode ser feito também a partir da pré-produção. E aí, seguindo assim, o nosso raciocínio, a gente tem assim, esse desejo, né, e fazer a nossa produção, realizar a captura de imagem, né, a filmagem ou a gravação, seja com os recursos disponíveis ou seja com recursos do projeto, para a gente fazer um bom exercício de produção audiovisual, né? E aí nós temos, para contextualizar essas ações, nós vamos ter aí a participação de duas mestres, né? A mestra Juju Tomás e a mestra Jurema Gonçalves, que são duas mestras, uma mais voltada para o artesanato, outra voltada mais para as áreas de culturas, ervas medicinais, cultura da mata, né? Tiago Rabelo, legal, bacana, boa noite, seja bem-vindo sempre. Então, nessa terceira fase, que é a fase de pós-produção, é quando nós já vamos caminhar para a finalização do produto. Então, dentro dessa fase, a gente já começa a pensar na edição, né? A gente já começa a colocar a mão na massa na edição. Às vezes, você precisa voltar a fazer alguma filmagem que possa ter faltado, tal, mas a pós-produção é para a gente finalizar o produto. Então, ali nós vamos finalizar a parte de sonoplastia, ou a parte de som, de música, tudo que tem a ver, algum efeito especial que queira colocar, toda a parte de edição de créditos. Então, essas três fases, propriamente dita, pré-produção, produção e pós-produção, elas caminham tecnicamente sincronizadas. Uma é consequência da outra que vai colocando. Então, eu procuro sempre orientar aqueles que estão chegando que nessa fase da pré-produção você planeja. Na produção você coloca, vamos dizer assim, a mão na massa. E na pós-produção você já faz a finalização do produto. Você ajusta o produto para aquilo que você quer, tanto do ponto de vista da fotografia, né? A fotografia que eu digo é a estética visual desse produto, e também você pode avançar já na parte da distribuição, da mostra desse produto audiovisual. Eu vou publicar isso no Instagram, eu vou publicar no YouTube, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou fazer uma mostra na minha escola, ou vou fazer uma mostra no meu bairro, né? Tudo é válido, porque nós precisamos exercitar, primeiro de tudo, nós precisamos exercitar o nosso audiovisual, nós precisamos mostrar para a nossa própria população, a comunidade, as maravilhas que a gente tem, que a gente consegue capturar com nossos olhares dos fazedores de audiovisual, né? São realizadores, esses realizadores. Então, a ideia da nossa metodologia é essa, a gente pegar essas três fases, pré-produção, produção e pós-produção, né? Conforme a disponibilidade das pessoas que tiverem interesse de participar dessa jornada, desse desafio, né? A gente pode fazer isso num dia, pode fazer em 2, pode fazer em 3, um dia para cada atividade, para a gente poder fazer. Não precisa ser dias em sequência, né? A ideia é que o núcleo de produção possa criar o cronograma de atividade, o próprio grupo, cronograma, possa criar o grupo de produção para ele definir as datas. O que a gente vai auxiliar é dar um suporte para quem está inscrito, para quem participar, com equipamento, com assessoria, para que a gente possa desenvolver esses produtos, né? Então, essa é vamos dizer assim, a nossa ideia principal, né, de participação nesse contexto. Uma outra